noite, a paz a todos. Resolvi gravar esse vídeo devido à nossa revista de Escola Bíblica desta semana ter tratado de um assunto muito relevante, um assunto muito importante para nós cristãos, que falou sobre ética cristã e política. Quando se fala em política, hoje mesmo, muitos brasileiros nem querem mais falar de política. Estão enojados, estão cansados, estão decepcionados com a política que é feita no Brasil. Mas algo que preocupa ainda mais com relação a essa posição do brasileiro é que quem não gosta de política, quem não quer falar em política, quem não quer se interessar por política, vai ser governado por quem gosta. Quando uma parte da população não quer participar da política, não quer se manifestar através da política, uma outra parte que quer se manifestar, que tem interesse na política, governa. É o que houve no Brasil até hoje. Por que nós chegamos aonde chegamos? Por que estamos na situação em que nosso país está? Porque, infelizmente, os cristãos brasileiros, cristãos eu tenho por católicos, evangélicos e todo aquele que acredita na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia, e acredita em Jesus Cristo. Esses são os cristãos. Aqueles que acreditam na doutrina bíblica a respeito da salvação em Cristo. Todo cristão, até aqui, por muitos anos, infelizmente, se omitiram com relação à política. Não desejaram participar de política. Isso não é coisa para crente, não. Isso não é coisa para cristão, não. E quando nós nos calamos, aqueles que têm interesse, seja qual for o interesse, mas aqueles que têm realmente interesse, eles prevalecem. Enquanto alguns se calam, outros se manifestam. E infelizmente, porque a igreja cristã, a igreja de Cristo, se calou. E estes homens governaram até aqui. Tem governado sobre nós, prevalecendo então o desejo e a vontade deles. Mas louvo a Deus por estes dias termos visto que o povo de Deus, a nação brasileira, tem despertado para este assunto. Tanto que nesses dias que nós estamos, dias de Copa, de futebol, ainda nas pesquisas dizem que o povo está preocupado mais com política do que com os jogos da seleção. Louvável isso. As pessoas se preocupando, se interessando definitivamente por política. Há muito o que ser feito, ainda há muito o que ser alcançado e passaremos muitas decepções ainda. Nós temos hoje toda a classe política e a classe do judiciário corrompidos neste pensamento, nesta ideologia que se manifestou até aqui, porque os cristãos simplesmente se calaram. A política faz parte da nossa vida em sociedade, queridos, independente de você querer ou não falar sobre política, mas política faz parte da vida em sociedade. Os nossos relacionamentos sociais são políticos. A arte do bom relacionamento. É política isso. Então é necessário despertar junto ao povo de Deus essa consciência de que a política faz parte da nossa vida, então nós precisamos exercitá-la, precisamos praticá-la. Lá em Filipenses 3:20 diz que nós somos não só cidadãos da terra, mas cidadãos do céu. Então nós temos duas cidadanias, cidadania terrena e cidadania celestial. Tanto a cidadania celestial quanto a cidadania terrena
nós temos direitos, deveres e obrigações. Esses três requisitos, tanto a sua cidadania terrena, quanto a cidadania celestial, nós temos lá os nossos direitos, instituídos pelo Deus, mas também nós temos, como povo de Deus, nossos deveres e as nossas obrigações. E cuidar da nossa sociedade faz parte de nós, povo de Deus. Como nós cuidamos da sociedade como um corpo? Através da política. Através da política. Infelizmente, o povo de Deus, por muito tempo, se negou a isso. Mas hoje nós somos 80% da nação brasileira. Somos 80% ou mais da nação brasileira instituída por pessoas cristãs, que creem na Bíblia e creem em Cristo. Diferentes denominações, linhas de pensamento, de fé, mas acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, acreditam em Deus e acreditam em Jesus. Então, uma nação majoritariamente cristã. Por que nós não conseguimos, então, como uma igreja, como uma nação cristã, fazer os princípios cristãos prevalecerem? Porque, infelizmente, esse pensamento de não se meter em política afetou a nós, povo cristão. Nós nunca nos unimos num princípio cristão, nunca nos unimos como igreja, porque a igreja não é uma instituição, a igreja é um corpo. A igreja, nas suas várias formas, ela é o corpo de Cristo. Ela não é um fim em si mesma, mas ela é um organismo vivo. E um organismo vivo só funciona quando ele está bem, quando ele está tendo um bom relacionamento com todos os seus órgãos, com todos os seus membros. E então nós tivemos e temos até hoje uma igreja, um corpo desunido, um corpo separado. Igrejas que brigam entre si, não brigam contra o pecado, brigam entre si, da maneira como essa ou aquela exercem a fé. Quando a igreja brasileira, quando o povo de Deus brasileiro se unir numa só fé, buscando um único Deus, estou falando das igrejas cristãs, quando a igreja cristã se unir para buscar em Deus direção, para levarmos essa nação para o caminho certo, nós cresceremos e prevalecerá essa verdade, esses 80%, 90% de povo brasileiro cristão vai fazer diferença nas urnas, vai fazer diferença no governo, quando for diferença, essa for real em nós. Uma igreja dividida não prevalece, um corpo dividido não prevalece, ele está enfermo, e a nossa igreja tem estado enferma, porque não se une. Devemos nos unir em Cristo, com o princípio e o propósito de adorar a Deus, e como igreja, fazer prevalecer os princípios de Deus, também aqui na terra, os princípios de Deus prevalecer também aqui, sobre a terra. Nós vemos na Bíblia, irmãos, lendo ela de Gênesis até Apocalipse, vários exemplos de homens fiéis a Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, que fizeram sua vida relevante, de importância. Não simplesmente passaram pela história, mas tiveram algo relevante na história, momentos relevantes, as suas vidas foram relevantes, as suas ações, tanto que foi escrito na Bíblia, relata-se até hoje, de pessoas que permaneceram fiel, não se desviaram do propósito de Deus, e pela fidelidade que exerceram diante de Deus, chegaram a terem seus nomes escritos na Bíblia. Por apenas alguns poucos para falar, né? Nós temos José, que foi governador, a Esther, que foi rainha do Egito, tivemos Moisés, homem de Deus, legislou sobre o povo durante o deserto.
Pessoas que, mesmo nas dificuldades, permaneceram fiéis a Deus. E fizeram diferença no seu povo. E fizeram diferença para a sua nação. Pela nossa omissão, pela omissão da igreja, os ateus, os ímpios, os idólatras, os imorais estão governando sobre nós. Estão governando sobre nós. Por causa da nossa omissão, não devemos ser omissos. Não podemos ser omissos mais. Devemos colocar os nossos joelhos diante de Deus, dobrar os nossos joelhos diante de Deus, clamar pela graça, pela misericórdia dEle, para que Ele opere de maneira sobrenatural sobre esta nação, a partir das nossas orações e das nossas ações também. Orar, mas também agir. Agir como, pastor? Como eu disse, Deus levanta homens que o glorifiquem. Aquelas pessoas que buscam, são fiéis a Deus, buscam a glória de Deus, não a sua, Ele os levanta. Como eu falei de José, José foi vendido, foi colocado como escravo, e aonde ele estava sendo cuidado, onde ele foi posto como escravo, ele foi fiel. Ele não roubou aqueles que o escravizavam. Ele glorificava a Deus. Quando Esther chegou a ser rainha, colocada como rainha do Egito, e foi levado a ela um plano contra o povo de Israel, ela como rainha não ia se alcançar, talvez não fosse nem alcançada, mas ela sabia que Deus havia posto ela lá para que o nome do Senhor fosse glorificado, e através da ação dela, da coragem dela, a nação de Israel foi salva. Daniel e seus amigos, quando o povo da nação de Israel é levado cativo à Babilônia, são separados alguns jovens para servir ao rei Nabucodonosor. Daniel e alguns ali decidiram não se contaminarem com os manjares da Babilônia. Você acha mesmo que era só o alimento? Na historinha fala que não queriam se contaminar com o alimento, mas você acha mesmo que é só o alimento? Quando ele diz que não queria se contaminar com os manjares da Babilônia, são com os prazeres da Babilônia, com os pecados da Babilônia. Eles serviriam ao rei da Babilônia, sim, mas não se corromperiam os seus corações, não iam deixar que seus corações fossem corrompidos por aquela nação, pela idolatria, pelo pecado, pela perversidade, pela lascividade daquele povo. Então, através da prova, permaneceram fiéis, e por permanecerem fiéis, Deus os honrou e os colocou em posição de destaque. Temos que permanecer fiel, não nos deixar. Quando vemos a nossa nação, que quando pega um troco errado de R$5, que não deveria ser 5, às vezes devia ser 3, devia ser 10, e a pessoa dá um troco errado a mais, ele põe no bolso e vai embora rindo, sorrindo, achando que teve um grande lucro, porque embolsou um troco que não era dele. E tantas outras situações, né, irmãos? Nós vimos alguns vídeos por aí, tem postado, que diferença nós queremos. Às vezes no vídeo de um caminhão que sofre um acidente, um motorista de caminhão, em vez das pessoas prestarem socorro à vítima, vão lá e saqueiam-lhe a carga, roubam-lhe a carga. Ah, mas tem seguro. Quem sabe se tem seguro ou não? Não é seu, é do seguro. Por que vai roubar? É roubo. Quando uma nação que só pensa em si critica os políticos, é questão só de oportunidade. Se estivessem a oportunidade que aqueles estão tendo, faria a mesma coisa. E onde está o nosso cristianismo? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança em Deus? Hoje nós temos em nossa política alguns cristãos que têm se destacado. São exceções. Num universo
de centenas de parlamentares federais, estaduais, níveis, né, da política aí, senadores, deputados estaduais, deputados federais, governadores, presidente, em toda essa gama de centenas de cargos, quantos nós temos visto se manifestando? Eu separei nomes, 3 aqui que me lembrei assim: o Marcos Feliciano, Magno Malta e o Cabo Daciolo. Num universo de centenas, apenas 3 se manifestam. E mesmo assim, observa, irmãos, quando o povo de Deus se manifesta, como que eles operam. Apenas 3. E quantas coisas que poderiam ter sido contra o povo de Deus foi impedida pela oração e pela ação destes homens de Deus. Mas eles não aprovam o projeto deles. Não aprova, mas também não deixa que projetos que vai destruir o povo de Deus sejam aprovados. Chamam a consciência daqueles que lá estão com relação à sua fé. Desperta o povo e alguns conseguem brecar algumas ações. Apenas 3 ou 4, se chegarmos a 5. Num universo de centenas. E assim mesmo conseguem ter alguns bons resultados. Imagine se nós, como nação, tivéssemos lá uma pequena dezena, algumas poucas dezenas, o que estes homens fiéis, tementes a Deus, não teriam tido como resultado. Pensou? Se colocássemos lá mais senadores, mais deputados, ou se aqueles que estão lá sendo cristãos se manifestassem, defendessem a fé, não se vendessem pelos manjares da política, mas permanecessem fiéis na integridade da fé, do Evangelho, quanta diferença? Meu querido. Lá em Romanos 13 e 4, diz que as autoridades instituídas são para disciplinar as obras más e enaltecer as boas. Ou seja, aqueles governantes que têm sobre nós são para punir os errados, os culpados. E aquele que pratica o bem não deve temer os seus governantes. Mas aqueles que praticam o mal, sim. Mas é isso que nós temos visto. Nós podemos falar que os nossos governantes governam dentro da palavra de Deus, que punem os maus e honram e enaltecem os bons, ou pelo contrário? Por que eles têm feito isso? Culpa nossa, irmãos. Culpa nossa. Também diz a palavra de Deus, lá em Romanos 13, 3 e 4, que os que resistem ao Estado afrontam a Deus. É bíblico. Então que nós devemos orar pelos nossos governantes. Mas, pastor, nós vamos orar para aqueles que nos oprimem, orar pelos nossos governantes que nos roubam, saqueiam as nossas finanças, o nosso Estado, as nossas famílias. Sim, é fácil? Lógico que não. Mas quando nós vamos orar, lembra o motivo da nossa oração. Você vai orar em que sentido, querido? Orar no bom sentido. Senhor, revela-te a eles, mostra que o Senhor é o Deus único e verdadeiro, mostra a sua glória, dá a eles consciência, Senhor, da tua salvação, mas também do pecado, do juízo e da tua justiça, para que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos e venham a tratar o povo com mais dignidade, com temor ao Senhor. Assim nós devemos orar pelos nossos governantes, para que Deus os desperte do seu pecado, os converta, os livre do mal e traga a eles a consciência da justiça e do juízo de Deus. Quem sabe assim eles se arrependam dos seus pecados e se convertam ao Senhor e traga então a nação para mais próximo de Deus, para mais justiça social, para mais segurança para o povo. Por isso nós devemos orar. Amém? Vamos orar.
pelos nossos governantes. Nós vemos também na revista, no estudo, que essa união do Estado foi por volta de 380 depois de Cristo. O imperador romano, vendo que a perseguição, o sacrifício de cristãos não diminuía a quantidade de cristãos, muito pelo contrário, a firmeza na fé daquele povo, a sua integridade por permanecerem fiéis mesmo diante da morte, não diminuía a fé, mas muito pelo contrário, mais cristãos apareciam, mais pessoas se convertiam diante do sacrifício daqueles cristãos, da fidelidade deles. Então, por volta de 380, eles tornam o cristianismo como religião oficial do Estado. A princípio trouxe benefícios, sim, cessou-se as perseguições, porque falou, agora o cristianismo é parte do Estado, então quem perseguir o cristão vai perseguir o Estado. Então cessou-se a perseguição. E por começar a trazer benefícios, ou seja, benefícios aos cristãos, muitos que não se converteriam, como se tornaram cristãos, entre aspas, para poderem receber os benefícios do Estado. Isso já é um prejuízo, porque antes aqueles que eram crentes, os cristãos, eram aqueles que tinham que lutar, se sacrificar, seriam perseguidos. Só o coração verdadeiramente convertido permanecia. Agora a religião pertencendo ao Estado, recebendo benefícios aqueles que se convertiam, todos se declararam cristãos. E assim foi se deturpando a fé, foi se desviando do verdadeiro caminho, da verdadeira adoração a Deus. E na época do 1517, com Martinho Lutero, quando a Bíblia começa a ser traduzida para diversas línguas e para diversos idiomas, e através do conhecimento da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus, porque a verdade liberta e a verdade traz luz à escuridão. O povo que andava em trevas, perdido, conhecendo a palavra de Deus, puderam conhecer a verdade. E assim começou-se um processo de separação do Estado da fé, da religião. Mesmo separado a religião do Estado, porque não devem andar juntos como uma coisa só, nós, como povo de Deus, ou a igreja de Deus, jamais deve faltar com a sua voz profética diante das injustiças e do pecado. Não é porque agora o Estado é laico, ou seja, ele é neutro, mas ele não é ateu. O Estado reconhece a autoridade e a existência de Deus. O Estado reconhece a liberdade das pessoas de seguirem a sua fé, dá a liberdade a cada um de seguir, mas o Estado reconhece a existência de Deus e a fé em Deus. Então, nós como cristãos, não devemos nos calar diante das injustiças e dos pecados sociais. Nossa boca, assim como dos profetas na antiguidade, que falavam aos reis a respeito de Deus, da justiça, do juízo, apontava os pecados diante dos reis. Eles entravam na presença do rei e apontavam-lhes os pecados e falavam-lhes a respeito da justiça e do juízo de Deus. Assim nós, povo de Deus, também devemos fazer, apontar o pecado e trazer a verdade à luz de Deus, a falar da justiça e do juízo, para que venham se converter. Então, pastor, como lidar com a política? Se ela, nós, povo de Deus, temos que nos conscientizar, temos que nos manifestar. Como que nós lidamos com isso? Primeira coisa, meu querido, meu irmão, aqueles que são contrários às nossas convicções cristãs, à nossa fé, aquele que é contrário à palavra de Deus,
nós não devemos nem sequer votar neles, não apoiá-los nem votar neles. A igreja, não estou falando só como indivíduo, a igreja cristã não deve. Observe o que o seu candidato fala a respeito da nossa fé cristã, das nossas convicções religiosas, aborto, família, homossexualidade ou sexualidade. Observe o que ele fala, o que ele acredita. Observa também o que o partido dele, qual é a ideologia do seu partido. Porque, irmãos, quando o candidato está lá representando não somente o povo, ele representa um partido, a ideologia daquele partido. Então não adianta você votar num candidato que fala que vai obedecer todas as nossas convicções, vai respeitar as nossas convicções cristãs, vai respeitar a nossa fé, se o partido dele é um partido corrupto, um partido político que não segue as mesmas ideologias nossas, não tem as mesmas convicções de fé que nós temos. Se é um partido comunista, socialista, é só observarmos, irmãos, países que são comunistas e socialistas não permite que o cristianismo cresça. Os cristãos, todos os cristãos, são perseguidos, presos, torturados, mortos. Como cristãos podem votar em partidos que falam que implantarão o socialismo? O socialismo e o comunismo vai totalmente contra a palavra de Deus. Ah, pastor, mas Deus trata todo mundo com igualdade. Isso é o princípio do socialismo. Somos todos iguais. Sim, diante de Deus nós somos todos iguais. Mas não é verdade também que Deus trata algumas pessoas, o relacionamento de algumas pessoas com Deus é diferente do nosso? Não é verdade? Pessoas que têm intimidade com Deus recebem algo de Deus diferente. Pessoas com compromissos de Deus recebem coisas de Deus diferentes dos outros. Por quê? Porque nós, como indivíduos, nós temos particularidades. E assim, cada um de nós recebe de Deus aquilo que nós oferecemos a Ele, porque é aquilo que nós nos empenhamos a viver com Deus. Tem um amigo meu, um missionário, amigo meu, que diz que nós recebemos de Deus aquilo que nós acreditamos de Deus. Ou seja, Ele ama a todos igualmente, tanto que morreu por todos. Mas, de acordo com a fé de cada um, Ele se manifesta dentro da fé de cada um de uma maneira. Então, o comunismo, o socialismo não é cristão, não é baseado na Bíblia. Muito pelo contrário. Discorda da Bíblia. O Estado, no socialismo e no comunismo, ele é senhor das pessoas, não Deus. Então esteja atento, tome cuidado, analise, estude o seu candidato, analise, estude o partido que ele está vinculado, tá ok? O mal realmente a ser combatido não são pessoas, ok? Não critique a mim se você não concordar comigo, porque nós não temos que combater a esse ou aquele cidadão, a essa ou aquela pessoa. O que nós temos que combater é o pecado. A igreja, como corpo, combate o pecado. Quando nós, povo de Deus, trazemos à nação brasileira a verdadeira convicção de fé, de exclusividade a Deus, de exclusividade de adoração e servir a Deus verdadeiramente, quando esse povo se converter a verdadeira adoração a Deus, Deus vai operar nesta nação, vai trazer mudança neste povo e sobre a nossa terra. Somente através da transformação espiritual nós teremos uma transformação social em nosso país. Amém? Somente através de uma transformação espiritual nós teremos uma transformação social em nosso país. Lembrando sempre que o Evangelho é o poder de Deus para mudar a nossa sociedade.
Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção, aqueles que assistiram até aqui. Deus abençoe a sua família, abençoe sua casa, em todas as áreas, tanto espiritual quanto material. A graça de Deus se estenda sobre vocês. Muito obrigado pela atenção. A paz de Cristo a todos. Obrigado.